Então, muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, o nosso estudo de quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. Nós iremos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre oração. Nós estamos abordando um livro da cultura cristã que trata sobre o tema, Se Deus já sabe por que orar. E aí nós estamos na reta final deste livro interessante, uma leitura que estimula a gente a orar mais. E eu trouxe para a nossa meditação alguns aspectos, pelo menos 4 enfoques que ele dá no livro, e nós vamos desenvolver biblicamente aqui nesse estudo, tá bom? Então nós temos aqui, primeiro, que um dos ofícios de Cristo é o de apresentar-nos ao Pai como nosso sumo sacerdote. A Bíblia afirma que o Senhor intercede por nós constantemente ao Pai. Portanto, quando nos colocamos para interceder pelos outros, atendemos o chamado de Deus para sermos também intercessores. Mas o que significa de fato ser um intercessor? É uma tentativa de responder essa pergunta que vamos começar nosso estudo. Então nós vamos começar respondendo primeiro o que significa ser um intercessor. E para isso nós vamos utilizar a imagem ou a figura do profeta Moisés, aquele que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós temos um episódio que é bastante emblemático, que mostra o poder da intercessão. Não sei quantos se lembram do texto que está lá em Êxodo, no capítulo 17, verso 8 a 13, que eu resumo da seguinte maneira: logo quando a nação de Israel saiu do Egito, acabou envolvida em uma batalha contra os amalequitas. Enquanto o povo lutava contra os amalequitas no campo de batalha, comandado por Josué, Moisés ficou no topo do monte, e o monte próximo, em oração. Enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, o exército de Israel triunfava. Quando baixava, o exército perdia. Arão e Hur colocaram-se cada um ao lado de Moisés para ajudar na tarefa da intercessão pelo povo, para que as suas mãos não caíssem. A oração foi um fator decisivo para que a vitória fosse conquistada naquele dia. Daí vemos que ação e oração, ambas são necessárias, mas a oração, ela é decisiva. Então aqui, neste episódio, ilustra bem o papel da oração. Veja que não eram só as armas, não era só a valentia, não era só a coragem, contava também, porque era uma luta bastante desigual. O exército dos amalequitas era muito superior ao exército de Israel, sem também considerar que o exército de Israel estava saindo do Egito, eles não tinham preparo militar como os amalequitas. Então era uma luta muito covarde até, de proporções covardes. Os amalequitas eram superiores. Tanto que foi uma luta covarde, de que Deus determinou que os israelitas ainda se vingariam dos amalequitas por esse golpe injusto, porque os amalequitas tinham uma força desproporcional em relação a Israel. E aí no futuro, Deus manda Saul, após o povo já estar acomodado na terra, tendo o seu primeiro rei, um dos primeiros atos que Saul ia fazer era guerra com os amalequitas, para vindicar aí a grande injustiça que Israel sofreu na saída do Egito. Posto isso, é importante percebermos que a situação era dramática, mas mesmo assim Deus colocou Moisés para orar. Falou: você vai orar lá. E a oração era tão importante que enquanto Moisés estava orando, o povo vencia. Moisés não orava, o povo perdia. Então a ação era importante. Você buscar um trabalho, você procurar ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai, isso é importante. Você precisa fazer por onde, mas precisa da oração. A oração é decisiva para a conquista de vitórias aqui. Então nós vemos a primeira figura que demonstra a importância da intercessão por meio de Moisés, que estava intercedendo pelo povo
que estava em guerra diante de Deus para que o povo pudesse vencer. A pergunta é, mas Deus não sabia que o povo estava lutando? É claro que Deus sabia, mas a oração não foi feita para informar a Deus. A oração foi feita para mostrar fé nele. E naquele momento era o que Deus exigia para que o povo vencesse. Então a oração, a gente pensa, vou dizer a Deus e informar o que está acontecendo no meu coração. Não é do engano. Deus já sabe o que acontece no seu coração. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir. Ele quer que você diga. Isso faz parte da luta em oração, como nós vamos ver hoje também. Então, ser intercessor é juntar ação com oração. Ambas são importantes, mas a oração é decisiva. Ainda como Moisés, em um segundo momento que ele é intercessor, é quando existe a punição por causa da construção do bezerro de ouro. Não sei quantos se lembram, mas Moisés ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei, fica com Deus 40 dias. E o que Israel faz enquanto isso? Um bezerro de ouro para idolatrar e festejar. Então Deus se ira, decide fulminar o povo, comunica a Moisés que fará isso, mas então Moisés intercede pelo povo, diz, não faça isso não, Senhor, porque o que os povos vão dizer de ti? Então o argumento de Moisés não foi o benefício do povo, foi a glória de Deus. O seu nome será menos glorificado, porque o Senhor será mal interpretado pelos povos ao redor, dizendo, Deus não foi capaz de fazer deles um povo grande, por isso os matou no deserto. Não faça isso não, Senhor, a sua glória está em jogo. Então Moisés intercede pelo povo. E aqui quem registra isso muito é o Salmo 106. No Salmo 106 há um resumo da história de Israel. Relata os acontecimentos que comprovam a bondade de Deus para o seu povo. Mas ainda assim, por causa de, mesmo depois de tantas misericórdias, há uma nota muito escura, muito triste. Eles esqueceram de Deus, que é acerca do episódio do bezerro de ouro, lá no verso 21. E Deus declarou que ia exterminá-los. Mas por que então não fez isso? Observe o único motivo por que Deus preservou o povo. A divina sentença de morte teria sido cumprida. Verso 23. Se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. De acordo com o Salmo 106, 23, foi apenas esta intercessão que salvou uma nação inteira da destruição. Então Deus deseja que nós nos interpomos diante das pessoas, diante do pecado. As pessoas vão pecar. E o que nós fazemos? Vamos orar assim, Senhor, fulano pecou, desça fogo do céu e consome essa pessoa que é um pecador. Quem disse isso? Quem disse isso foi o apóstolo João, com relação aos samaritanos. E o que Jesus disse? Não, João, você está errado, não é esse o espírito, você não serve esse espírito. A ideia não é que diante do pecado nós venhamos a pedir a justiça, a vingança virá, é inevitável, o dia do juízo é certo, Deus sabe que o juízo virá, Ele precisa que pessoas se levantem com misericórdia, como Ele tem misericórdia. Então, diante do pecado, meu Deus, tenha misericórdia, fulano não sabe o que está fazendo, fulana não sabe o que está fazendo, tenha compaixão, fulana merece a punição, como todos aqueles que pecam, mas tenha compaixão, tenha misericórdia. Deus espera que nós nos interpomos diante de uma situação negativa, e não que clamemos por justiça. Moisés poderia ter dito, Senhor, fulmina mesmo esse povo aí, porque eu vou lhe dizer, eu fiquei 40 dias lá, não custava nada eles esperarem. Não, Moisés não usa esse ânimo, ele sabe que Deus ia fulminar todo mundo. Ele falou, não, Senhor, não faça isso, eles merecem, de fato, eles merecem mesmo, mas tenha compaixão, desvia o teu furor pela glória do teu nome. Portanto, Deus espera que possamos nos colocar como intercessores pelos outros.
Devemos lembrar também que quando Deus decidiu, queria trazer castigo ao povo, desculpe, quando Deus decidiu que queria trazer castigo ao povo, procurou alguém que se interpôsse por ele. E aqui Deus está falando do grande juízo que veio no período da época do profeta Ezequiel. E o texto diz, no livro de Ezequiel, que Deus não encontrou, que é aquele texto que nós lemos no início: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Então Deus está procurando, né? Então eu posso, quase como nós pudéssemos imaginar Cristo aqui, ressurreto, procurando pessoas. Quem está aqui orando, intercedendo? Eu estou procurando. Por quê? Porque através das suas orações, vidas podem ser poupadas, o juízo pode ser evitado e a misericórdia de Deus pode alcançar essa pessoa. Então nós somos instrumentos para a concorrência da misericórdia. Quando o erro vier, e virá, porque é o que mais a gente acaba fazendo, nós precisamos acionar-nos como instrumentos de Deus, pedindo misericórdia, não pedindo a ira, a justiça, porque isso certamente virá sobre todos nós. Nosso papel e o que Cristo espera de nós é que nós nos interpomos por aqueles que estão em erro, que de fato merecem a punição, mas que nós devemos usar misericórdia, porque bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. O fato de você dobrar os teus joelhos e pedir misericórdia pelo teu irmão, pela tua irmã, é o fato também de Deus não te consumir, porque você é misericordioso e misericordiosa. Segundo destaque do nosso texto é uma pergunta que o autor se propõe a dar duas respostas. Quais são os obstáculos para a prática da oração na igreja ou pela igreja? O primeiro destaque é que o perigo da incredulidade na mente da igreja pode ocorrer por meio da influência de um ateísmo prático. O que é isso? Bom, todo mundo sabe o que é o ateísmo. O ateísmo é a crença que não existe Deus. É o fato de dizer não existe Deus torna a pessoa ateia. Isso é uma crença também, né? A pessoa acredita que na não existência de Deus. É um tipo de fé, é um exercício de fé também, embora ela vá dizer que não, mas é a fé dela, na não presença de Deus. Enquanto nós temos uma fé positiva, na presença de Deus, ela tem uma fé negativa, a ausência de Deus. Mas existe um ateísmo prático, que é mais perigoso que esse ateísmo aberto. É aquela pessoa que você pergunta: você acredita em Deus? Ela vai: acredito, mas ela vive como se Deus não existisse. Ela se prostitui, ela rouba, ela furta. Mas se você perguntar para ela: você acredita em Deus? Ela fala: acredito. Você vai para a igreja? Vou. Mas ela não vive como se Deus existisse, de fato. Ela faz lá uma ou outra oração, acha que está tudo certo. Um ateísmo prático. Mas ela engana-se a si mesma dizendo que acredita em Deus. Esse tipo de ateísmo prático chama-se deísmo. É a ideia de que Deus criou o universo, deu corda no mundo, esta é a expressão como se fosse um relojoeiro, mas não intervém e o mundo fica largado pelo acaso. Mesmo sabendo que, confrontada com a palavra de Deus, a filosofia do deísmo está errada, muitas vezes parecemos pensar como os deístas, quando chega a hora de realmente solicitar a intervenção de Deus. Este é o perigo. Será que não pensamos como deístas quando é hora da oração? A visão do mundo que prevalece fora da igreja pode ter nos influenciado muito mais do que temos consciência. Temos que parar de pensar como deístas, que presumem que há somente uma explicação material para tudo o que precisamos fazer. E que tudo o que precisamos fazer é examinar essas explicações. Então, quando alguém vem pedir um conselho, às vezes nós dizemos assim: olha,
o seu casamento não está bem porque você não escuta teu marido, porque você não escuta tua esposa. Isso é uma atitude deísta. Você procura explicações só na esfera humana. Mas se você disser, olha, você precisa orar pelo teu casamento, para que Deus guarde o teu casamento. Seja um bom marido, ame a tua mulher, como a Bíblia diz. Seja uma boa esposa, honra teu marido. Mas você precisa orar pelo seu casamento. Esta é uma atitude cristã. Você pensa de uma forma bíblica e usa a oração para entender que existe uma espiritualidade no mundo. Nós não entendemos todas as coisas e vamos partir desta terra sem explicações de muitas delas. Por exemplo, vamos usar uma coisa evidente, a pandemia. Eu jamais e nem aconselho que alguém faça um julgamento porque a pandemia veio. Meus irmãos e irmãs, pessoas que eram muito crentes, o Senhor levou pela pandemia. E pessoas que, ao nosso ver, podem não ser até mesmo ímpio, ficaram. E Deus também deixou muito crente e também levou muito ímpio. Como é que a gente resolve isso? Não cabe a nós. Por que Deus levou meu amigo? Eu não sei. Eu sei que nós precisamos orar para que Deus nos console. Deus levou pais de família, mães de família. Deus levou crianças. Não cabe a nós responder aquilo que não tem resposta. Nós precisamos orar. O problema é que nós pensamos como deístas, queremos dar explicação para tudo. Não, isso é uma aprovação de Deus. Não, isso aí é porque Deus quer punir. Eu não faço a menor ideia. E não creio que seja o nosso papel julgar o universo e por que as coisas acontecem no mundo. O nosso papel é resistir firmes, ficarmos como cristãos firmes, lembrar daquilo que Cristo disse, aquelas pessoas, lá em Lucas no capítulo 12, quando caiu uma torre sobre algumas pessoas e morreram muitas, e Jesus falou, vocês pensam que aquela torre que matou os outros, matou eles só porque eles eram mais pecadores? Lê do engano, todos aqueles que não confiarem em Deus irão para o inferno. A nossa perspectiva é não ir para o inferno, é continuar como crentes. Isto que nos cabe, julgar o mundo pertence a Deus. Então tomemos cuidado, porque o pensamento deísta vai buscar sempre uma explicação, 7 passos para você resolver problemas no trabalho, 15 passos para você resolver problemas com a família. Calma, já pensou em orar pelo seu trabalho, pelo teu chefe, pelo teu empregado ou por alguém que é colega do seu trabalho? Já pensou em entregar em oração? Vamos pensar como cristãos e não como deístas, né? Então a incredulidade cega para a realidade de um mundo espiritual. Certamente o aspecto material é válido e importante. Como cristãos, devemos honrar as pesquisas científicas legítimas como uma maneira de servir ao Deus que fez todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, entendemos que há um reino espiritual que é absolutamente real, imensuravelmente poderoso, que fica atrás deste mundo material e que está sempre se apresentando através da realidade material. O apóstolo Paulo, sabedor disso, alertava a igreja de Éfeso que nossa luta não é contra a carne, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, nós estamos aqui hoje, não porque nós somos melhores que outros cristãos que não estão aqui. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe para nos incumbir de orar e aprender mais da sua palavra. É por isso que estamos aqui, não porque somos melhores do que ninguém. E há uma espiritualidade porque hoje estamos aqui. Não é porque calhou, deu tempo. Estas circunstâncias podem ter feito trago algum efeito. Mas nós estamos aqui porque Cristo nos trouxe. Porque o Espírito promoveu que hoje pudéssemos estar aqui nesta casa de oração e aprender mais acerca da oração. O Espírito Santo nos trouxe. Há uma espiritualidade por detrás das coisas. Nós estamos vivos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe. Porque Ele nos quer vivo quando Ele não quiser mais.
Ele irá nos levar e nós teremos cumprido a nossa missão e descansaremos das nossas obras. Mas esse dia ainda não chegou agora. Então, muito cuidado para não julgarmos apenas a esfera humana. Ela não gosta de mim, ele não gosta de mim. Calma, há uma espiritualidade por trás das coisas. Talvez Deus queira que você ore mais por ela, ou Deus queira que você ore mais por ele. Então, haverá diversidades, aí você vai orar. Há uma espiritualidade nas circunstâncias. Terceiro aspecto aqui é que é preciso lutar em oração. E aqui nós vemos a figura de Daniel. Daniel era uma pessoa que possui a clareza da importância da oração na vida. Começou a orar para que seu povo pudesse voltar para casa. Houve alguma resistência maligna, mas por meio da oração persistente de Daniel, Deus deslocou um anjo para lidar com a situação. Isso está no livro de Daniel, capítulo 10, verso 12 a 13. A passagem declara que foi somente por causa da intercessão de Daniel que o segundo anjo apareceu. Não podemos ignorar que o último pedido da oração do Pai Nosso é que resistamos à influência do mal. Não nos deixe cair em tentação. Assim como precisamos de alimento diário, o pão nosso, e de perdão contínuo, perdoa-nos. Assim precisamos lidar com um tipo de mal que não dorme. Precisamos estar sempre atentos em oração contra o maligno e contra as suas tentações. Você percebeu que se a oração do Pai Nosso é diária, diariamente nós pedimos o pão, diariamente nós pedimos o perdão e diariamente nós pedimos proteção contra um maligno, contra um adversário. Meus irmãos, Satanás, ele é real, ele existe e ele exerce a sua influência sobre este século. E a Bíblia não diz que ele é um animal que fica rangendo os dentes. Ele é inteligente, uma pessoa com boa apresentação. A Bíblia diz que ele se disfarça até de anjo de luz. Poderia passar despercebido entre nós como pessoa. Por isso nós devemos tomar cuidado. E ele irá exercer sobre esse planeta uma influência para que nós não oremos. E nós precisamos orar. Veja que no relato de Daniel há uma resistência à oração. Agora, nós não vamos cair aqui também num exagero que na década de 90 aconteceu, que foi a batalha espiritual. Não sei quantos já se lembram desses modismos. A moda da batalha espiritual. Mas nós não podemos negar que existe uma batalha acontecendo sim. Há anjos de Deus entre nós, assim como há demônios também, que vão procurar uma chance para atrapalhar as nossas vidas. E de alguma maneira, a tua oração, ela irá afastar este mal. Por isso, quando você deixa de orar, você perde uma oportunidade de se proteger. Precisa orar. Cristo sempre lutou em oração. Há um texto bastante revelador sobre isso, em Lucas 22, 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus afirma que todos os discípulos seriam provados. Veja, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Não foi só Pedro, foram todos os discípulos. Mas Jesus intercedeu particularmente por Pedro. O mestre não pediu que seu servo fosse libertado de apuros e dificuldades. Enfrentar a dificuldade e a adversidade faz parte integrante do caminho do cristão e da cristã. A qualidade da fé de Pedro em tais circunstâncias é importante. Veja que Jesus não disse assim: olha, Satanás pediu
para vos tentar, e eu roguei ao Pai, e Deus disse que Ele não vai tentar, que vocês estão liberados, salvo-conduto. Não, Ele vai tentar, Ele vai peneirar vocês como trigo. Satanás virá e imporá dor e sofrimento. Mas eu orei, Pedro, para que você não desfaleça a sua fé. Quando converterdes, ajuda teus irmãos. Cristo orou não para que o sofrimento não viesse, mas que embora o sofrimento viesse, com ele também viesse graça suficiente para suportar. Então o sofrimento, ele vem até nós por motivos que nós não sabemos. Entretanto, Deus também envia a sua graça para suportar. Há uma economia do sofrimento imposta no mundo que escapa à nossa compreensão. Mas isso não significa que Cristo ignore e não nos forneça a graça para atravessarmos circunstâncias desafiadoras. Há um texto em Apocalipse 2:10 que exemplifica isso. Não temas as coisas que tens de sofrer, disse Jesus à igreja de Esmirna. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, Satanás aqui tinha até poder político. Ele vai lançar na prisão. E veja, ele governava a penitenciária, tinha a chave da cadeia. Ele exercia um poder político na cidade de Esmirna. Não me peça para explicar isso. E a tribulação é de 10 dias. Uma tribulação, o livro de Apocalipse ele é muito matematizado, né? Tem muito número, são simbólicos. Quer dizer que é um tempo exato, 10, um tempo que tem limite para acontecer. Não que era literalmente 10 dias, mas Satanás exerceria um poder por 10 dias, por um tempo determinado. E o que Deus disse? Vocês não sofrerão. Não, ele diz, seja fiel, até a morte, você vai sofrer, e talvez até vá morrer, mas você seja fiel. Dar-te-ei a coroa da vida. Então Cristo estimula para que suportem o sofrimento que seria imposto pelo diabo. Ele não diz, eu roguei a Deus para o diabo não fazer nada. Não, ele vai impor sofrimento. Então o sofrimento, ele pode vir a ocorrer, impetrado por Satanás, os demônios, o diabo, Lúcifer. Eles farão o papel deles, mas nós devemos fazer o nosso. Há um texto interessante de Lutero. Ele sofreu muita resistência política, mesmo depois de estar assentado lá na Saxônia, Lutero, e Lutero disse para Melancton, vamos cantar a palavra de Deus e deixa o diabo fazer o que ele quer fazer. Ou seja, eu vou fazer a minha parte, eu vou orar, eu vou pregar a palavra, eu vou cantar hinos. E o diabo? O diabo é o diabo. Se ele quer perseguir, se ele quer atacar, isso é Satanás. Nós, quanto igreja, nosso papel é orar. Foi assim com Pedro, foi assim com Esmirna e foi assim com Daniel. E nós vamos enfrentar situações semelhantes. A nós cabe-nos lutar em oração. E por fim, um quarto destaque aqui é que é preciso persistir em oração. Porque a resposta de um pedido específico, que parece estar em harmonia com a glória de Deus, precisa demorar tanto. Porque temos de nos tornar insistentes para obter uma resposta? Bom, nós simplesmente temos de nos conscientizar de que não podemos resolver todas as coisas, de que toda a nossa esperteza, os nossos talentos, as nossas relações familiares ou de negócios e toda a nossa educação são por si inúteis. Há momentos em que somente esse tipo de situação
é capaz de nos tornar suficientemente desesperados e determinados para nos abandonarmos à misericórdia de Deus e pedir. Existem momentos em que Deus permite que o sofrimento chegue a tal ponto em que nós dizemos: Senhor, não dá mais. Só o Senhor. Eu fiz o que pude, eu paguei, eu emprestei, eu resolvi, eu corri agora, Senhor, está em tuas mãos. Não é assim que alguns momentos de crise que chegam até nós, parece que esses momentos, eles vez por outras nos acometem. E são momentos em que Deus nos desperta para orar mais, para sermos nós mesmos instrumentos do nosso livramento, através das orações chorosas, orações em Deus, na tua casa, no teu quarto, ou nas orações que você solicita para alguém orar também. Deus espera até o momento propício, não se esqueça disso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado a defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, versos 7 a 8. Aqui é a parábola do juiz iníquo, onde o juiz é comparado com Deus. Mas diferente do juiz iníquo, Deus é um juiz bom. Mas Ele não nos revela porque parece demorar. Portanto, resista aos sentimentos depressivos contra a oração. Podemos mesmo nos sentir extremamente impuros e indignos, mas o fato é que absolutamente não nos dirigimos a Deus em nosso próprio nome. Não importa que estejamos ou não conscientes dos pecados em nossa vida naquele mesmo dia, porque vivemos em nome de Jesus, cujo sangue nos purificou de todo pecado. Lembre-se, cada vez que oramos, estamos simplesmente fazendo aquilo que Jesus nos ordenou que fizéssemos. Portanto, não caia na tentação de pensar assim: eu não vou orar, eu sou tão indigno, cometi tantos erros, eu me sinto sujo, me sinto suja. Não, porque nós todos somos pecadores. E nós pecamos mesmo quando pensamos que não pecamos. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, nós não nos apresentamos a nós mesmos, nós nos apresentamos em um nome de Cristo. Fala: Senhor, eu estou aqui em nome do Teu Filho amado, em nome dEle que eu me apresento. E agora eu posso pedir a Tua misericórdia. Eu posso adentrar aos portões celestiais da oração. E por meio de Cristo Jesus, nós vamos ter acesso ao céu da glória de Deus, por meio da oração. Nós vamos penetrar ao céu e vamos pedir ao Pai, porque estamos acompanhados do Filho e estimulados pelo Espírito. Por isso, meus irmãos, resistam aos sentimentos depressivos. Quando nós dobrarmos os joelhos, às vezes não sentiremos nada, às vezes nos sentiremos angustiados, às vezes nos sentiremos como se Deus não estivesse ouvindo. Mas independente de qualquer coisa, você vai orar, porque você não vai agir pelos seus sentimentos. Os seus sentimentos não é Deus. Quem disse que seus sentimentos estão certos? Aí eu me sinto só. E é isso que Cristo diz? Olha, quando sentirem a minha presença, estarei convosco? Não. Ele disse que onde estiver 2 ou mais em meu nome ali, eu estarei. Ele não disse que quando tiver 2 ou mais sentindo a minha presença, eu estarei. Não. Senhor, eu não lhe sinto. E nem sei se um dia lhe sentir. Mas a Tua palavra diz que está aqui. E isso me basta. A Tua palavra diz para que eu te invoque no dia da angústia, que o Senhor me responderia: eu estou te invocando. Porque a Tua palavra disse: eu sou obediente ao Senhor, não aos meus sentimentos. Portanto, nós precisamos resistir a isso. Meus irmãos e irmãs, orar não é uma atividade simples. Orar requererá de nós toda a nossa força espiritual, mas Deus espera que nós continuemos fazendo isso. Portanto, não se intimide pelos seus sentimentos ou pela ausência deles. Dobre o teu joelho e vai orar. Deus há de ser propício e no tempo certo oferecerá o escape que você precisa e tanto pede. Que Deus possa nos abençoar.